Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Está começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. Nós estamos meditando na primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje, especificamente, no capítulo 3, eu quero ler com vocês o versículo 15 e versículo 16, parte A, que diz: Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E aí Paulo completa: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. O que eu quero que você entenda no dia de hoje? A expressão piedade aqui, na Bíblia, não é no sentido de ter pena ou apenas compaixão, mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela está dizendo que devemos ter uma devoção fervorosa a Deus. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele começa dizendo o seguinte: olha, se eu demorar, eu estou dando instruções para você de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Paulo está dizendo, olha, a igreja, a casa de Deus, onde as pessoas se reúnem, não é uma coisa qualquer. Quando as pessoas se reúnem, elas são a igreja do Deus vivo. E elas precisam se comportar, de uma forma. A igreja do Deus vivo tem um comportamento que precisa ser diferenciado. E esse comportamento ele está baseado na devoção de cada um. Cada cristão, não importa a posição em que ele se encontra, se ele é presbítero, se ele é pastor, se ele é diácono, se ele é obreiro, se ele é membro, não importa a posição em que ele se encontra nessa escala, ele precisa praticar devoção a Deus. Então Paulo está dizendo, olha, você não vive na igreja de uma forma qualquer, você não vive na igreja só segundo a sua maneira, os seus pensamentos, do seu jeito. Tem gente que acha que servir a Deus é do jeito dele. Não, mas Paulo falou, existe uma forma de se comportar na igreja, como igreja. E essa forma, Paulo fala, é com uma devoção, com a piedade, Não há dúvida que é grande o mistério da piedade, é o grande mistério da devoção. Então, Paulo está dizendo de uma devoção plena, de uma entrega plena. Queridos, nós estamos tão longe de viver o Evangelho. Sabe, às vezes eu olho para o que a Bíblia nos ensina, eu olho para as verdades da Palavra de Deus e eu olho para a igreja do século XXI e eu penso, meu Deus, o que será de nós como igreja? Porque há tantas coisas que a gente vê que não condiz com as Escrituras, há tantas situações que a gente vê que não condiz com as Escrituras. A nossa vida ela não é baseada no que a gente pensa. Meu irmão, minha irmã, entenda isso, a sua vida cristã ela não é baseada no que você acha, sabe? Mas é no que está escrito. Você tem que colocar a sua vida, o seu modo de vida, o seu comportamento à luz das Escrituras. Você não pode viver, não, porque eu penso desse jeito, eu acho isso, eu penso aquilo, e simplesmente você ir vivendo a sua vida em cima dos seus achismos, em cima dos seus pensamentos, que muitas vezes são pensamentos e achismos segundo o mundo, segundo a carne, segundo as paixões. Oh, meu querido, entenda, eu e você, a nossa vida, ela tem que passar pela palavra. A palavra de Deus é o prumo da nossa vida. E enquanto nós não entendemos isso, nós vamos viver achando que estamos agradando a Deus e muitas vezes estamos ferindo os seus princípios, os seus preceitos, os seus juízos a nosso respeito. A Bíblia está dizendo, olha, existe um comportamento que se espera da igreja do Deus vivo. E que esse comportamento seja debaixo
de uma piedade, ou seja, de uma devoção sincera, de uma devoção verdadeira, de uma devoção plena. É por isso que ele começa a escrever de cima para baixo, colocando um padrão para a vida do presbítero, um padrão para a vida do diácono, né, um padrão para a vida das mulheres. Ele começa a deixar claro que desde aquele que exerce a autoridade até ao membro da igreja, todos têm que ter um padrão de vida, sabe? Tem que ter um padrão de conduta. E isso ninguém escapa desse padrão. E a gente precisa entender isso e tomar isso como verdade para a nossa vida e passar então a viver segundo a Escritura. Deixa eu perguntar algo para você no dia de hoje. Se você pegar a sua vida hoje, o que você faz, o que você pensa, o que você deixa o seu coração sentir, o que os seus olhos, né, veem, enfim, se você pegar a sua vida e colocar ela no prumo da palavra, para que lado pende a balança, nós vamos entender que a nossa vida deve ser uma vida piedosa. Que a nossa vida, desde o nosso levantar ao nosso deitar, tem que ser uma vida de devoção a Deus. Eu não sou devoto a Deus, eu não sou piedoso apenas no culto, na congregação dos santos, não. Eu tenho que levantar pela manhã e ter uma aliança de devoção a Deus, né, na minha casa, na minha família, né? Eu tenho que ter uma aliança de devoção a Deus no meu trabalho, eu tenho que ter uma aliança de devoção a Deus, de piedade em todo o tempo, o dia todo. Desde que eu me levanto até dormir, eu tenho que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe? Eu preciso expressar o Cristo que está em mim. Então, que nesse dia você entenda, há uma expectativa do céu com respeito à sua devoção, que você de fato e de verdade seja alguém piedoso, alguém que tem uma devoção sincera ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.